Olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar o título aqui enquanto o pessoal tá entrando. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amados, minhas amadas? Pronto. Mais um encontro, graças a Deus, mais um encontro juntos, sempre juntos, até depois do sempre. Não é não? Olá, tá me escutando direitinho? Tá tudo bem aí? Boa noite, o pessoal já tá entrando aqui. Hoje promete. Hoje é uma das lives que realmente fazem diferença na nossa vida, né? Porque a gente vai abordar um problema que a solução dele faz a gente voltar pro jogo, faz a gente viver, faz a gente... tudo fazer sentido na nossa vida. Eu acho incrível esse assunto. O assunto que a gente tenta trabalhar, é um processo, né? Mas hoje aqui a gente vai abordar ele de uma forma bem didática para você pegar essas informações e começar a praticar elas na vida de vocês. Eu até criei um esqueminha para você conseguir entender isso daí de uma forma prática e começar a aplicar na sua vida. Então, preparem-se para vocês anotarem. E hoje, em especial, eu fiz uma preparação para você que está perdendo informação aí. Fiz um esquema muito legal que eu vou testar hoje na live. Se Deus quiser vai dar certo. Minha equipe fez um esquema massa para vocês. Espero que vocês aproveitem. Então, enquanto o pessoal já está entrando, o tema hoje tá bom demais. Tá bom demais. Boa noite, Tatiana querida. Boa noite, Tiana. Tá calor aí? Aqui tá calor demais. Aqui deve estar o deserto. Milena, Giovana, boa noite. César, Marcele. Aninha, você viu a camiseta que você tá usando hoje na academia, Aninha? Nem te conto quem me deu essa camiseta. Boa noite, povo da Bahia, Heliópolis. Ano passado estivemos na Bahia, fizemos um super evento com o pessoal incrível, foi muito massa. Um monte de nutricionista. Noite, Nilda, boa noite. Dani, querida, boa noite. As duas Danis amadas. Nos vemos quinta, se Deus quiser. Que bom, sempre bom te rever. Você que sempre traz resultados bons, né? Isso aí, tô feliz. Suzana, boa noite. Adriana, o pessoal já tá entrando? Já tá entrando, tá chegando. Ramude, um beijo. Saudade de você. Meu cunhado que eu vejo, que não me deixa eu ver ele muito. Que me deixa ficar com saudade dele. Já vi alguém gostar tanto de cunhado assim? Ixi, eu sou apaixonado pelo meu. Tatiane, boa noite. Velize. Boa noite, Drica. Olá, Lígia, boa noite para cada um de vocês. Eliana, querida, é nóis de novo. Um beijo para vocês aí, pro Cristo especial. Paula, boa noite. A Aninha dos resumos tops. Hoje o resuminho ia cair bem, Aninha. Hoje o assunto tá bom. Mas hoje eu pensei no pessoal, eu fiz um esqueminha. Eu me inspirei na Aninha, na verdade, hoje, né? Para quem não conhece, a Aninha é uma pessoa que faz uns resumos muito legal, mas ela faz mais pro pessoal do colégio, pelo jeito. Mas assim, é válido. Eu até compartilhei o último resumo, um resumo de uma ideia que ela fez na última live, ficou muito legal. Segue ela lá, manda bem. Parabéns pelo trabalho. Pra quem já tá aqui na live, né, não preciso nem falar, né. A melhor coisa que você pode fazer para ganhar sua noite é compartilhar essa live. Compartilha com aquele seu amigo que tá depressivo, que não consegue sair de casa, aquele seu amigo que roe a unha, aquele seu amigo que não consegue parar de fumar, ansioso, tem as pernas inquietas. Compartilha, chama o pessoal, clica no aviãozinho e chama. Hoje você vai, com essa compartilhada que você vai dar, você vai ajudar muitas pessoas. Se ainda é sua família, então, você tem a obrigação de compartilhar. Porque é muito importante, pessoal. Muito importante. Muito importante. Faz esse favor para as pessoas que você ama. Chama-as para compartilhar, assistirem aqui. Não precisa nem me seguir, só assiste as informações e só pega essas sementes que eu vou plantar na cabeça de vocês hoje, na minha principalmente, sempre na minha em primeiro lugar. Tudo que eu vou falar hoje é pra mim, pra você em primeiro, depois pra vocês irem pegando mesmo um caminho pra gente andar no mesmo bonde junto. Jones, boa noite, povo de São Luís do Maranhão, sejam bem-vindos. Fala Will, meu amigo, um beijo no seu coração. Boa noite, povo da Bahia tá em massa aqui, Recife também, Espírito Santo, Itajubá, Minas Gerais, conheço Itajubá, já fui aí, já fiz em Alfenas, né, pertinho. Fiz de Fora, povo mineiro também, Amazonas, Curitiba,
Yahala. Boa noite, meus primos e primas também. Estão tudo aqui. Olha quantos primos e primas. Aleikum assalam. Ahla wa sahla. Eu falo bem árabe, vocês sabiam disso? O árabe é fluente. Oi, Fê. Que bom te vê-la aqui. Boa noite. Vamos começar? Doutor, tem um pessoal aqui muito ansioso para assistir. Então fica comigo na live. Segura aí. Tem gente que é tão ansiosa que já sentou no sofá e abriu o celular às 8 horas da noite. Eu conheço. Fortaleza. Salve pra você. Boa noite, minha tia linda, maravilhosa, que tô morrendo de saudade de você. Olá, povo de Miami, Estados Unidos, tô rodando aqui rapidinho. Boa noite. Parei de fumar, mas ainda muito ansiosa. Acompanha aqui, povo de Alagoas, Belo Horizonte, Balneários. Assis, povo de Assis, um beijo pra todos os meus pacientes de Assis que eu tenho, paciente de Assis, Salbaté. Legal, vamos começar. Hoje está muito importante. Hoje eu separei uma forma bem didática para você conseguir acompanhar essa live. Pega o papel e caneta, né? Ou você vai ter que tirar print. Mas como eu não testei ainda ao vivo para ver como vai ficar o esquema que eu fiz, então pega o papel e caneta, porque você vai ter que acrescentar no desenho que eu fiz para vocês. A gente fez tipo uns slides para vocês, né? Para você acompanhar o slide também. Então ficou muito bacana. Tá? Eu não testei ainda, eu acho que minha equipe já deixou tudo no jeito, o esqueminha para ficar visível para você. Mas caso ele fique visível, e mesmo que fique visível, pega um papel e caneta, que hoje a gente vai falar de do assunto mais importante, que para mim hoje é um dos principais causadores de doenças hoje em dia. Fala, não, sim, a alimentação é a principal causa de doenças hoje em dia. Sim, pode ser, mas é o que eu sempre falo, né? Eu me deparei na minha prática clínica, né? Que quem está doente sabe que aquilo que ela está comendo é errado e mesmo assim ela come. Então o problema não é na informação de saber o que é bom e o que não é. E quando você vai investigar, você vê que tem algo mais interno. E por isso que você tem que trabalhar essa parte da mentalidade que envolve essa parte da depressão, a ansiedade, o estresse, o cansaço, a insônia, a energia da pessoa. Porque quando você trabalha isso, fica muito mais fácil ela conduzir uma alimentação bacana e, consequentemente, melhorar a alimentação. Então, por isso que hoje eu bato muito na tecla que os nutricionistas precisam entender sobre o comportamento do ser humano. Por isso que eu sempre falo que médicos precisam entender sobre o comportamento do ser humano. Psicólogos, a especialidade deles sobre o comportamento, assim como psicólogos. Carla querida, boa noite. Sheila querida, meus pacientes aqui. Feliz de ver vocês aqui. Vocês já devem estar manjando isso aí, né? E psicólogos, né? Tem que dominar isso aí. E isso eu acho muito importante. Porque se você não sabe trabalhar comportamento do ser humano, como é que você vai cuidar do ser humano? E é por isso que hoje em dia a medicina tradicional tá muito precária em relação a doenças crônicas. E por isso que problemas autoimunes, cânceres, pressão alta, gordura no fígado, obesidade, diverticulite, Crohn, tudo isso daí, né, não é tratado de uma forma efetiva, porque não é tratado o comportamento do ser humano. Então por isso que eu acho essa live uma das lives mais importantes que a gente vai fazer nesse semestre, tá? Essa live eu ia falar no trimestre que a gente ia focar mais na parte comportamental. Mas como eu vi que isso é muito importante, né? É uma coisa que eu recebo muito na clínica, e na clínica eu não tenho tempo suficiente de falar só disso, então me vi na obrigação de fazer uma live e todo mundo acaba se beneficiando com isso, né? Por isso que eu falo, compartilha, porque vou falar muita informação importante para muitas pessoas que nem têm acesso à nossa clínica pela distância, ou seja, qual for o momento. Compartilha com a setinha aqui, chama que a gente vai começar. Bom, esses problemas que a gente acabou de citar, depressão, seja uma ansiedade, seja um estresse, todos esses fatores, eles estão diretamente associados ao quê? A falta de energia. Porque quando você está depressivo, você perde muita energia. Quando você está ansioso, você perde muita energia. E quando eu perco muita energia, eu fico cansado. E quando eu fico cansado, eu não tenho forças para começar algo novo. Eu não tenho força para tomar uma decisão. Sabe aquela pessoa que ela quer, mas não consegue? É justamente porque ela não tem energia para fazer. Nesse momento, só o querer não é suficiente, porque não tem essa energia. E como é que eu faço para restabelecer essa energia? Simples, eu tenho que tirar o que está causando
essa perca de energia, que está fazendo eu perder essa energia. Quando eu tiro o que está entupindo o tubo, a tubulação do fluxo da energia, a energia volta a fluir. Você nunca vai ficar sem energia. Por quê? Porque você está vivo. Você está conectado com a fonte. Você está conectado com o Criador. Então, o fluxo de energia está sempre saindo da origem. Se ele não está chegando até você para conseguir gerar ação, é porque alguma coisa está entupindo essa tubulação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a causa dessa perda de energia, que a energia volta. Tem suplementos e formas de você restabelecer essa energia, mas acredite, não adianta nada você restabelecer e suplementar se a perda é grande. A gente vai falar disso ainda hoje. Se não der tempo de falar tudo hoje, eu vou fazer mais uma live quinta-feira para falar sobre o assunto, porque o assunto é muito grande, é muito detalhado. E esse assunto, quando você quer começar a conversar sobre ele, é um assunto que não é fácil. Inclusive, eu respeito todas as pessoas que estão em depressão. Eu sei que o que você está passando não é fácil, é um momento muito difícil. Eu sei que dá dor, dá angústia, você não tem energia. Eu sei, não é fácil, e eu respeito muito isso que você está passando. Mas, ao mesmo tempo, eu queria te afirmar que você consegue sim sair disso. Eu sei que você consegue, mas você nem me conhece e sabe que está falando que eu consigo. Eu não preciso te conhecer pessoalmente. Só o fato de você ser um ser humano, você consegue. Porque você é um ser. Você ser, né? Você está presente, você está vivo, então você consegue. Por isso que quero começar te orientando que você tem que acreditar que você consegue. Lembra quando a gente falou de vícios? Uma das condições é que a pessoa tem que acreditar que ela consegue sair do vício, né? Então eu respeito muito essa condição e eu estou aqui para tentar, de alguma forma, ajudar você a chegar nesse ponto, essa melhora, tá? Porque isso é um ponto de virada. Quando você vence essa condição, você encontra seu propósito. Você encontra o que você veio fazer. Você encontra a porta da prosperidade. Sabe aquilo que faz você voltar pro jogo, faz você voltar a viver, faz você sentir o gosto da vida? Tá logo depois do sofrimento. Que a gente precisa ter sabedoria e um know-how, uma expertise para poder vencer isso daí. Esses problemas, eles podem até ser hereditários, mas como a gente já falou, você não é refém da sua genética. Eu dou um exemplo que vocês já cansaram de ouvir. Não é porque meu pai é diabético, por exemplo, que eu preciso ser diabético. Eu só vou ser diabético se eu comer errado, se eu for sedentário e ficar me entupindo de fumar e não controlar, não trabalhar meu estresse. Aí eu vou ser. Mas imagina eu, faço jejum, como bem, pratico atividade física 6 vezes por semana, eu faço uma meditação, reflexão, oração, faço tudo o que precisa fazer. Qual a chance de eu ter diabetes? 0. Isso é comprovado cientificamente. Eu sei que muito médico não está pronto para entender isso, porque isso não foi ensinado na faculdade, ele não quis estender, se abrir ao novo. E tá tudo bem, mas você está tendo acesso à informação agora. Eu estou te afirmando, você não é refém da sua genética. Se sua mãe é depressiva, se sua avó já é depressiva, e sua bisavó, você lembra, a sua mãe falou que ela era depressiva, isso não quer dizer que você é refém da depressão. Isso significa que o ponto fraco da sua saúde pode ser uma depressão. Mas se você saber trabalhar isso com o que a gente vai compartilhar hoje, você vai conseguir vencer isso. Daí você rompe essa corrente da maldição que está acontecendo na sua família. E você percebe, enxerga e transforma essa dor em oportunidade. E o segredo das pessoas que prosperam e crescem na vida são as pessoas que transformam a dor em oportunidade. Eu já estudei a história de já modelei mais de 200 pessoas de sucesso, mais de 100 livros lidos. E todos falam, uma das coisas que tem em comum entre as pessoas bem-sucedidas e prósperas é que elas transformam oportunidades, dor, sofrimento em oportunidade. Como a gente faz isso? O que eu preciso fazer para mudar isso? É isso que a gente vai compartilhar hoje. Então por isso que eu quero que você preste muita atenção. Quero que você preste muita atenção para a gente trabalhar isso, né?
Eu vou tirar os comentários hoje, excepcionalmente, né? Uma pessoa que vai entrar, ela vai ter noção do que a gente está falando dessa vez, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou tirar os comentários para aparecer bem as fotos, os slides que eu preparei para vocês, né? Já tô me justificando, porque senão eu vou levar uma catracada da minha equipe. Por que você tira os comentários? Por que a gente não tira? Porque fica o título. Vocês viram que sumiu o título aqui? Porque imagina uma pessoa, tipo, ó, acabou de entrar uma pessoa. Ela nem sabe do que eu tô falando. Aí ela vai ficar, o que ele tá falando? Ela perde a oportunidade, sai porque perde a oportunidade de estar escutando uma informação valiosa que de alguma forma poderia mudar a percepção de vida. Mesmo que você não tenha ansiedade nem depressão, eu te juro por tudo que é sagrado que hoje você vai se beneficiar muito, que a gente as informações que a gente vai compartilhar hoje. Por isso que eu falo, compartilha. Porque quanto mais você compartilha, mais você tem. Então se você compartilha essas informações, mais conhecimento você vai ter. Clica na setinha aqui e chama o pessoal da sua família. Bom, esse é um assunto que eu estudei muito na minha vida. As pessoas mais especializadas nesse assunto, psicólogos, psiquiatras, estudiosos, filósofos, teólogos, eu estudei tudo isso, né? Porque eu sou famoso nerd, né? O meu hobby é estudar, meu hobby é pôr a mão na massa, meu hobby é ajudar as pessoas. Meu hobby nunca foi perder noites de sono em festa, nunca foi de bebida, nunca foi nada disso, né? Graças a Deus, né? Infelizmente os adolescentes acham isso um absurdo, que se você não faz isso você está deixando de curtir a vida. Que pena que nossos adolescentes ainda pensam assim. Isso é culpa dos pais, né? Isso é culpa dos pais 100%, não tenho dúvida. Não adianta culpar a escola, não adianta culpar a faculdade, porque a principal escola é os pais. E o pai que não quer aceitar a culpa, esse já é um grande motivo, esse é um grande indício que você ainda não está pronto para encarar essa transformação na sociedade. Eu posso falar isso numa próxima oportunidade, né? Eu sempre dediquei minha vida para estudar, para ler, usei as dificuldades como oportunidades, sempre trabalhei em desenvolver minha espiritualidade, minha mentalidade, treino há 13 anos, me alimento de uma forma saudável há mais de 7 anos. Então, para eu dar, eu tenho que ter. Eu acredito que nessa área eu queria compartilhar, porque eu acredito que quanto mais você compartilha, mais você tem. E para ter mais conhecimento, que é a minha sede, eu me vejo na obrigação de compartilhar e por amor às pessoas que eu acredito que vão se beneficiar muito com isso. E nessa minha jornada de estudos em relação a esse assunto, eu me deparei com várias vertentes que trabalham isso daí. Tem várias metodologias que você pode usar ou vários trilhos que você pode caminhar do início da doença até a solução. Tem várias. E eu já testei todas na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor que sofrem com esses problemas. E uma das linhas mais poderosas, eu modelei, na verdade, 3 linhas. Eu peguei o melhor de cada uma e criei uma metodologia, né, que realmente ela é muito poderosa quando você segue ela. E por isso que eu quero começar com vocês um caminho. Porque quando eu dou um passo num caminho, acabou, já estou nesse caminho, eu não posso ir para outra metodologia. Por isso, acompanha comigo passo a passo que a gente vai compartilhar aqui hoje, para que você possa realmente entender o que está acontecendo. Saiba de uma coisa na sua vida: você nunca vai resolver algo se você não o conhece. Eu dei um exemplo de jogo de futebol. Você nunca vai ganhar um adversário se você não o conhece, se você não sabe o ponto forte e fraco dele. Você nunca vai resolver uma prova se você não saber o que vai cair nela, se você não estiver pronto para estudar o que vai cair nela. Não adianta nada estudar matemática, prova de geografia. Então eu tenho que ter conhecimento sobre o problema que eu vou resolver. E aqui não é diferente. Eu preciso conhecer o problema que eu estou para trabalhar hoje. Eu vou falar sobre assuntos delicados que envolvem o ser humano, que envolve uma estrutura complexa, que quando você não entende ela assim, você não resolve. E é o que a gente vê hoje em dia. Eu tenho certeza que você tem uma depressão, uma ansiedade e está usando um medicamento que de certa forma pode ter ajudado algum sintoma ou outro, mas você sabe que você ainda não está bem. Eu sei disso. E se você falar o contrário, você está mentindo para si mesmo. Porque é impossível uma droga sintética conseguir resolver um problema de estrutura do ser humano. Uma estrutura física, química, biofísica e energética. É impossível. Por isso, quando você não trabalha isso, você está sujeito a sofrer e aumentar a dosagem, usar mais remédios. Até chegar a um ponto que você não sente mais a tristeza. Ou você não sente mais a angústia.
mas também você não sente mais a felicidade. Mas também, ao mesmo tempo, você não sente mais a vida. Ao mesmo tempo que você não sente mais o amor que as pessoas têm por você. E pior ainda, você não sente mais o amor que Deus tem por você. E você começa a se afastar desse conceito e você começa a sofrer cada dia mais e mais e mais. Então, por isso que eu acho muito importante, antes de mais nada, a gente entender o assunto que a gente vai falar. Da onde vem a depressão? Da onde vem? Qual que é a causa da ansiedade? Que fazem eu perder energia, que me fazem ficar cansado a hora que eu acordo, a hora que eu durmo. Ou não me deixam dormir porque eu estou agitado demais. Da onde vêm esses problemas? Isso é a primeira coisa que eu preciso entender. Antes de mais nada, e me solidarizando com todas as pessoas de dor, que eu já passei muita dor na minha vida, que graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de enxergá-la como uma oportunidade e ter todo esse conhecimento e ter todos os resultados, de certa forma, que Deus me proporcionou na vida, você consegue entender que esses problemas são multifatoriais. Como assim? Você nunca vai ver uma pessoa que acordou depressiva. Pum, acordei, hoje eu quero acordar depressiva, sem vontade de fazer nada. Esse é um problema que vem se arrastando de, não é semanas, nem meses. É um problema que se arrasta de anos, décadas talvez. Não é porque seu cachorro morreu que você ficou depressivo. A morte do seu cachorro foi um gatilho, foi, como a gente fala, a gota d'água, a cereja do bolo. Porque quando transborda esse galão, é porque tem muita coisa que já aconteceu, que acumulou, explodiu e virou esse tormento na sua vida, virou esse sofrimento na sua vida. É o seu eu dos 2 anos. Antes, é o seu eu na barriga da sua mãe. Porque a gente já sabe cientificamente que a criança escuta e sente tudo que a mãe sente na barriga dela, quando ele está no útero. Isso é científico. Nunca foi tão científico quanto hoje isso. Vai ver o que as mães sentem hoje na gravidez. Preocupação de perder o filho, preocupação financeira, problema com o marido, problema com os pais, né? Como é que eu vou criar meu filho? E tudo é ruim. Não tem uma alimentação adequada. Então, tudo isso sobrecarrega uma criança. Então, o seu eu da gestação, o seu eu de 2 anos, que você aprendeu um monte de crenças, de algemas, de bloqueios, que você foi bloqueado nessa sua infância. Quando seu pai, inocentemente, ficou cansado de escutar suas perguntas e mandou você parar de perguntar e bloqueou sua criatividade. Quando você cresce, você tem vergonha, você não consegue falar na frente das pessoas, ou de alguma forma você tem algum bloqueio que te impeça de se prosperar na vida. Você não consegue enxergar fundos e dimensões para o seu profissional, para o lado profissional. Você não consegue inovar, você não consegue ser além, porque você foi bloqueado nos seus 2, 5, 7 anos de idade, quando a sua professora da escola falou que você era burro, que sua pergunta era inútil, fez as seus coleguinhas rirem de você. Quando os seus coleguinhas chamavam você de nerd porque você tinha notas boas. Quando você sofreu bullying porque seu peso estava acima. Quando você sofreu bullying porque você era educado. E isso foi gerando vários bloqueios. Aí você tem aquela pressão de faculdade, porque você colocaram na sua cabeça que você precisa fazer faculdade para prosperar na vida. E isso não é verdade. 70% dos milionários hoje em dia, eles não têm diploma. Então, isso é um mito que você vivenciou. A pressão de você ter se você é inútil, né? Se você não tem diploma, você é um inútil. Porque ou você tem diploma ou você é um lixeiro. Não tem meio termo. Não te ensinaram a empreender. Não te ensinaram a arte de vender. A arte de gerar valor. A arte de agregar valor para a vida das pessoas, resolver o problema das pessoas. Sempre foi. Eu não estou falando que faculdade não é importante. Depende do que você vai fazer, sim. E muitas vezes não. Aí você vai para a faculdade, vivendo aquilo que você não acredita, porque seu pai quer. Ou porque é a única opção que você tem. Aí você vive aquela dor e mais bloqueio. E mais bloqueio. E mais bloqueio. Aí chega e sua avó falece e você desmorona. Fica de cama. Não consegue mais ir treinar, não quer saber mais da vida, não quer mais trabalhar, tem pensamento suicida,
quer tomar veneno de rato, quer começar a usar cocaína, quer beber álcool todo dia, quer se trancar em casa. Ou você começa a ter pânico, aquele aperto no peito, aquela falta de ar, aquela angústia, aquela dor, aquele medo, aquela preocupação. Porque você vem sobrecarregado de vários bloqueios que você viveu na sua vida. Então, você tem que entender que esses problemas são multifatoriais. Eles acontecem de vários fatores que vêm acontecendo na sua vida e se transformam num sentimento, uma emoção que te trava. Então, por isso que eu fiz um esqueminha muito legal aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Vamos testar aqui. Vamos ver se ficou bom. Aí, ficou bom, hein? Será que dá para mexer a câmera? Não dá. Mas ficou bom, dá para ver aqui, né? Olha que interessante, aqui embaixo de mim aqui está escrito fator externo. Foi acontecer alguma coisa, né? Algum fator que desagradou você. Você foi insultado na rua, ou você foi mordido por um cachorro, né? Isso, através da sua percepção, você percebeu que essa mordida do cachorro é um perigo, e esse perigo, ele te gera um sentimento de medo. Fator, percepção, medo. Esses dias para trás, eu conheci uma mãe que estava reclamando para mim que o filho dela estava assistindo TV e ele viu um dragão soltando chamas pela boca. Depois daquele dia, ele chorava esporadicamente de medo do dragão. Qual o fator externo? Dragão com chamas. Ele percebeu aquele fator, ele associou aquele fator ao que ele já tinha dentro dele e ele começa a sentir medo. Então toda vez que ele vê um dragão soltando chamas, ele chora. Ou qualquer coisa, qualquer desenho que lembre o dragão, ele chora. Porque ele linka o último sentimento ao fator externo e ele tem essa emoção. Na vida é a mesma coisa. A perda que você viveu é a mesma coisa. O evento traumático que você viveu é isso. Um fator externo que você percebeu ele e você lhe transformou um sentimento negativo. Agora, como faz para voltar aqui? Bom, deixa ele aqui do lado, tá bom. Depois eu vejo como é que tira. Tá. Então, isso é muito importante você entender por quê. Porque depressão é uma coisa, ansiedade é outra. Deixa eu ficar aqui do lado. Ansiedade é uma coisa, depressão é outra. Qual a diferença entre os dois? Depressão, nessa linha, essa metodologia que eu vou explicar para vocês, está associado a um momento, período da sua vida que está relacionado ao seu passado. Por que é o passado? Você já alguém que viu alguém que sentiu remorso porque planejou bater na irmã? Não, porque ele não bateu ainda. Então esse sentimento é um sentimento relacionado a um evento passado. A mesma coisa para a ansiedade. Você já viu alguém ficar ansioso porque o jogo do time dele já foi semana passada? Não, ansiedade é por uma coisa que está por vir. Então a ansiedade é um sentimento associado ao futuro e a depressão é um sentimento associado para o passado. Então, eu crio uma analogia muito legal para vocês entenderem isso na vida. Imagina que a vida é uma estrada. Seu corpo é o carro. A sua alma é o condutor. Se você está dirigindo o carro olhando para o retrovisor, vai dar certo? Não vai dar certo. Em algum momento você vai bater o carro. É isso que você faz quando você vive o passado. Quando você está depressivo, é porque você está olhando muito no retrovisor. O retrovisor também, não estou falando para você não olhar para o retrovisor. Mas para que a gente olha para o retrovisor quando a gente está no carro? Para a gente tomar cuidado para não ver se não tem alguma coisa que vai impedir nossa jornada. É só para isso que você olha para o retrovisor. E a mesma coisa, que uma coisa que você não faz, que é, você jamais vai dirigir olhando para o GPS do seu carro. Apesar do GPS te mostrar o caminho, mas ele não te mostra os detalhes do caminho, ele não te mostra a árvore, ele não te mostra o carro que está na sua frente. Então é a mesma coisa quem vive a ansiedade. É aquela pessoa que está vivendo, dirigindo, olhando para o mapa
Eu não estou falando que o GPS não é importante, muito pelo contrário. O GPS ele fala quando você tem que entrar para a direita, que momento você tem que ir para a esquerda, que momento você entra no túnel para chegar num ponto X. Você tem que ter um mapa, você tem que saber para onde você quer ir, você tem que criar as rotas. E você sabe que o GPS não te dá uma rota, te dá várias. Porque quando você erra uma rota, o que o GPS faz? Ele recalcula e tá tudo bem. Ele sempre faz você chegar naquele ponto. O seu futuro, os seus planos que você deveria ter, você teria que criar um mapa. Você tem que ligar o GPS sim, mas não dirigir, viver olhando para o GPS. Isso é muito interessante, é isso que as pessoas fazem. As pessoas vivem, dirigem olhando para o GPS. Elas vivem olhando para o mapa que elas desejaram. Eu quero ter muito dinheiro. Muito dinheiro, ela sai de casa para o trabalho olhando muito dinheiro, e ela não vive cada momento para chegar naquele ponto. Ela começa a trombar nas coisas e não chega, porque tem degrau que você precisa subir, tem escada que você precisa descer. Se você está olhando no mapa, não aparece a escada, você cai. E quando você cai, dói. Essa é a dor do ansioso. Olha que incrível isso. E se eu te perguntar agora, o que você viveu no seu passado hoje, ele é verdadeiro ou uma ilusão? É uma ilusão, porque se fosse verdade, você poderia estar manipulando ele ainda, certo ou não? Então ele é uma ilusão, em relatividade falando. Então uma pessoa que vive o passado, deixou a âncora do seu navio no passado, ela está vivendo um momento de ilusão. E quando você vive ilusão, você sofre. E quando você sofre, gera dor. E quando tem dor, você entra num problema emocional. Vive um relacionamento que uma pessoa te iludiu, por 10 anos te iludiu, te ama, chegou no noivado, te deu um pé na bunda. Sofre ou não sofre? Por quê? Foi um relacionamento ilusão, você viveu a ilusão. Ilusão gera sofrimento, sofrimento gera dor. E essa dor pode sim ser uma enxaqueca, pode sim ser uma cólica menstrual. Hoje isso é científico. Médico que não sabe associar isso é porque não estudou o comportamento, por isso que eu falo. Profissional que não sabe de comportamento não sabe resolver e curar as pessoas. Realmente cura para essas pessoas é impossível. Certo? Então, baseado nisso e entendendo isso, eu criei um gráfico para vocês entenderem isso mais preciso. Tá? E nesse gráfico eu tentei posicionar as emoções ali. Olha que legal esse gráfico. Ai, que pena. Será que dá para mexer na câmera? Eu vou ler para vocês. Vocês viram aqui embaixo a linha do tempo? Passado, presente, futuro. O único momento de verdade na sua vida é o presente. É o que você está vivendo agora. Mas, se você está vivendo o passado, é impossível você estar vivendo o presente. Presta atenção aqui comigo agora. Já volto para o slide. É o que eu sempre falo, uma lei física. É impossível você estar em dois lugares da mesma dimensão ao mesmo tempo. Lembra? A linha do tempo é a mesma dimensão. Passado, presente e futuro é uma dimensão do tempo. É impossível, é uma lei física, é impossível você estar em dois lugares da mesma dimensão ao mesmo tempo. Então, para você que está vivendo o passado, aquela dor, aquela perda, ela está viva dentro de você, que é o passado, automaticamente você não está vivendo agora, você não está presente. E mesma coisa para você que está no futuro, que começou um negócio agora e não sabe se vai dar certo, ou você que está endividado hoje e não sabe se vai conseguir pagar as dívidas. Esse viver do futuro, você pôs no plano, no mapa, no Wazezinho seu lá, que você vai pagar as dívidas. Mas você está vivendo o Waze, você não está presente agora, consultando o Waze a hora que é para dar a curva ou não. Você entra nesse estado e você sofre. Então, o único momento de realidade na sua vida é o presente.
Só que quando você vive o presente, presta atenção nesse ponto. Tem duas formas de você viver seu presente, que também é uma outra dimensão. Tem a dimensão do tempo, passado, presente e futuro, e tem a dimensão da vida. Tem uma outra dimensão que cruza o presente, né? Se você vive o presente, automaticamente você está fora do passado e você está do futuro e você já cura muita coisa. Mas quando eu estou no presente, você corre um risco de estar no presente vivendo o lado escuro do presente. São ou as cicatrizes do passado ou as cinzas do futuro, que é o seu ego. Assim como você pode viver o presente na presença, vivenciando o seu propósito, a sua missão, o porquê da sua vida. Por que que eu estou vivo? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Eu sei que isso é uma pergunta que você não vai conseguir responder com precisão e tá tudo bem. Porque talvez você não foi ensinado dos seus 0 aos 7 anos, que é quando a gente cria a nossa percepção. Você não foi doutrinado a enxergar isso. Você foi ensinado quando você nasceu a aprender a andar. Quando você aprende a andar, você é ensinado a comer. Quando você é ensinado a comer, você é ensinado a ir para a escola, a pintar. Depois você é ensinado a escrever e ler. Depois você é ensinado a fazer prova. Depois você é ensinado a ir para a escola, a se relacionar com pessoas. Depois você é ensinado a entrar na faculdade. Depois você é ensinado a arranjar um emprego. Depois você é ensinado a fazer o seu negócio. Depois você é ensinado a aposentar. Quando você aposenta, você é ensinado a cuidar da sua doença. E você morreu. Em momento algum da sua vida, você parou para se perguntar por que existe essa vida? E essa é uma pergunta muito importante que você precisa fazer. Porque senão, você também só estar presente não é o suficiente. Porque não existe um motivo de viver. E sempre você vai ter momentos da sua vida que você vai cair. Porque sempre que eu falo, ação sem motivo não gera motivação, que é o elemento fundamental para gerar resultado. Só ação, fazendo técnica tal, fazendo oração tal. Só fazer ação não é suficiente. Tem que ter o porquê de eu estar fazendo aquilo, porque só fazer cansa. Mas fazer com propósito, você tem força para ir mais longe. E se você cair, você está pronto para levantar, porque tem um porquê de você levantar. Então, nesse gráfico aqui, ficou muito claro. Para a pessoa que está vivendo o passado, manipulado pelo seu ego, quando você acha que só existe você, é você obedecer a sua vontade, seus prazeres, o seu passado ele é dominado por sentimentos de culpa, de raiva, de ódio. E isso você começa a sentir um momento de depressão na sua vida. Você não tem vontade de fazer nada. Porque uma das leis do universo, como a lei da gravidade, tem uma lei que não te contaram talvez, que chama lei da causa e efeito. Vou te dar um exemplo dessa lei. Não vou me estender nessas leis agora, não é o assunto da live. Um dos exemplos das leis da causa e efeito, se eu plantar uma semente de laranja, vai sair o quê? Laranja. Você nunca vai plantar uma semente de laranja e vai sair maracujá. Você nunca viu isso, você nunca vai ver. Nessa lei é a mesma coisa. Quando no seu passado você plantou culpa, raiva e ódio, o que você vai colher hoje? Você vai colher dinheiro? Você vai colher felicidade? Não, você vai colher mais culpa, mais raiva, mais ódio, mais sem vontade de fazer as coisas. E é isso que você vive hoje. Porque seu passado é manipulado pelo seu ego e suas vontades. Pessoal, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo um briefing, a gente está conhecendo o problema, eu vou dar soluções. Mas para você entender a solução, você tem que entender de onde veio o seu problema, senão você não consegue resolver. Vocês estão acompanhando? Depois já libero os comentários. Então isso é muito importante vocês entenderem.
Agora, se você olha para o seu passado do seu presente com a visão do seu propósito, que é servir, prosperar, a ser realmente o sucessor de Deus na Terra, você olha para o seu passado com aceitação, com gratidão. Lei do causa e efeito. Quando eu planto gratidão, eu colho o quê? Mais gratidão, mais sentimentos positivos. Gratidão é um sentimento de abundância. Eu plantei abundância no meu passado e olho para o meu passado com abundância. O que eu colho hoje? A abundância na certa. Então a aceitação é uma das ferramentas mais poderosas para você resolver o problema do seu passado. E mesma coisa para o futuro. Você que é muito ansioso, manipulado pelas suas vontades, pelo seu ego, você sente o quê? O meu ego, ele quer para ele só, do jeito dele. Quando é do seu jeito e seu futuro não existe ainda, você usa a sua imaginação, que é podre, que é manipulada por crenças ridículas, e você vive a preocupação, a angústia, a incerteza, o medo. Medo do câncer me matar. Medo de não conseguir pagar minhas dívidas. Medo de não conseguir proporcionar para meus filhos uma boa vida. Porque seu futuro está sendo manipulado e vivido pelo seu ego. Agora, quando meu futuro é visto com o olhar do meu propósito, ele se resume na entrega, na fé. A fé não é ir para a igreja. A fé, o que é o significado da fé? Anota aí. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo, ponto final. Eu acredito, e quando eu acredito, eu ativo uma lei do universo, que mais uma lei chama lei do distanciamento. Quando eu solto, vem. Né? Tem uma passagem da Bíblia que eu já citei ela muitas vezes aqui, que Deus fala, que está escrito assim: mas primeiro buscais o reino de Deus e vossa justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Ou seja, o que você quer ser acrescentado, põe de lado, vem me buscar primeiro. O que isso quer dizer? Você está ativando a lei do distanciamento, que é essa parte que a gente está falando aqui. É olhar para o seu futuro com o olhar do seu propósito. Agora, quando você está vivendo o presente, olhando para baixo pelo seu ego, você está sendo forçado a trabalhar com seu ego. Você tem sentimentos como inveja, atitudes como a fofoca, cuidar da vida dos outros, ver o que o famoso fez, assistir Big Brother. Big Brother é o maior veneno mental que pode existir hoje. As pessoas acompanham. É legal, se você acha legal cuidar da vida dos outros, entenda que se você está cuidando da vida dos outros, mesmo que seja entretenimento, você automaticamente não está cuidando da sua. Você não está cuidando da sua família. Aí você não está cuidando do seu marido também. E vem reclamar, vem pro médico querendo usar testosterona porque você está sem libido. É isso que o pessoal faz, é triste ver isso. Você não está cuidando da sua vida. Está cuidando mais da vida da pessoa da TV, do seriado, ou do seu Instagram, a vizinha que ela fez. Ou você pode viver o presente olhando para cima, que é a seta aqui do lado, que é o Criador, quem te fez, que é o todo, que criou as leis do universo. Onde existe prosperidade, onde seu direito é abundância, onde seu direito é ter dinheiro, seu direito é ser feliz, seu direito é ser poderoso. A pergunta é: para onde eu estou olhando? Aonde desse quadrante eu estou vivendo? Onde eu estou me posicionando? Esse é o grande problema das pessoas. Por isso que a gente fica depressivo. Por isso que a gente fica ansioso. Por isso que a gente não consegue conquistar, fazer as coisas fluírem em nossa vida. Por isso que a gente fica travado, cansado, sem dormir, preocupado. Porque a gente não está sabendo se posicionar nessa tabela aqui. Talvez porque nunca te ensinaram, mas está tudo bem. Por isso que é a hora de mudar agora. Isso tem que ser um ponto de virada na sua vida. Então, eu falei de vários sentimentos aqui: culpa, raiva, ódio, preocupação, angústia. Falei da aceitação, da gratidão, da entrega, da fé.
Mas como eu mudo o sentimento? Se eu entendi, realmente eu sou invejosa, mas eu quero sair disso, eu não consigo parar de viver a inveja, eu não consigo parar de invejar as pessoas. Eu vejo muitas pessoas que são assim. Parabéns. O primeiro passo você já cumpriu, que é o quê? Assumir que você está doente com esse problema. Primeiro, você tem que assumir, lembra? Segundo, você tem que acreditar que você consegue sair disso. Então, só abrindo de novo essa foto. Você está vendo o sentimento lá embaixo? Então, como é que eu mudo o sentimento? O fator externo você não consegue mudar. Você não consegue mudar a morte de alguém. E você não está conseguindo mudar o último sentimento. Então, onde eu tenho que mudar? A minha percepção. É a lente do meu óculos que enxerga as coisas. Se a lente é vermelha, todo o ambiente vai ser vermelho para você. Se a lente sua é azul, tudo que você enxerga é azul. É a sua percepção em relação ao assunto. Eu já dei vários exemplos de percepção. Eu posso falar para você, esse aqui é um papelzinho A4 que eu tenho aqui de 10 centavos. Você fala, não, isso é um papel A4 que eu faço uma arte que vale milhões. É o mesmo objeto, é o mesmo fator externo. Só que a percepção para o objeto que cria o sentimento diferente. Um vê com sentimento de abundância, o outro vê com sentimento simplista. Então, para eu mudar o sentimento naquela tabelinha que eu mostrei, você tem que mudar a sua percepção, como eu enxergo as coisas. Vocês captaram até aqui? Deixa eu ativar para ver se vocês estão aqui ou vocês já dormiram. Vocês entenderam até aqui? Põe sim ou não. Se não, põe não é a dúvida do lado. Por isso é muito importante. Por quê? Muitos de vocês são tão ansiosos que não quer escutar isso. Mas se você não escutar isso, você não vai entender de onde veio o seu problema. E se você não entende de onde veio o seu problema, você não vai conseguir se curar dele. Ele vai ficar voltando. Quando você domina o assunto, quando você trabalha ele muito bem, quando você cai, você entende que você cai e você levanta rápido. Você entende? Vocês entenderam essa parte? Então, para eu mudar o sentimento, eu preciso mudar minha percepção. Eu preciso mudar a lente que eu estou usando. Aí que vem a pergunta que vocês devem estar se fazendo. Como eu faço? Como eu faço para mudar a sua percepção? Essa é a pergunta. Porque se eu souber mudar minha percepção, eu mudo o sentimento. Porque o fator externo eu consigo mudar. Deixa eu desativar aqui de novo. Olha aqui de novo. E o que muda a minha percepção? Anota aí. São 3 coisas que mudam a sua percepção. Que manipulam a sua percepção. Primeiro, conhecimento. Eu vou explicar cada uma. Segunda, experiência. Terceira, conexão. E 4, põe a crença. São 4 coisas. Eu vou voltar para mim aqui. Olha para mim. São 4 coisas que você precisa fazer para mudar a sua percepção. São 4 coisas que você precisa fazer para mudar a sua percepção. Deixa eu ver. Se eu liberar aqui, vocês conseguem enxergar? Acho que dá, né? Tá, porque tem muita gente que tá entrando na live e tá saindo porque ela não sabe o que a gente tá falando. Vocês viram por quê que eu deixo? Tá, presta atenção aqui comigo. 4 coisas que você precisa fazer para mudar a sua percepção. Primeiro, você tem que ter informação. E é por isso que eu tô aqui já há 50 minutos falando sobre isso. Agora você tem conhecimento. Agora você começa a mudar a sua percepção. Eu tenho informações. Eu tô adquirindo informações. Quando eu leio um livro, isso é um conhecimento. Escreve no papel. Conhecimento é a conexão entre informações. Por exemplo, vamos supor, a Débora escreveu aí. A Débora escreveu para mim assim. Olha, Hussein, o vidro, por exemplo, é feito de areia. Vamos supor, eu chutei, eu lembro que foi uma coisa assim. Eu não sou bom em química, eu sou bom nisso que eu estou falando. Eu estou dando exemplo aqui. Pronto, ela me deu informação. O vidro é feito de areia. Beleza, é uma informação. Aí, outra pessoa, por exemplo, aqui, quem tá falando, a Maria escreveu assim.
Mas Hussein, o vidro tem 10 tipos. Dá para fazer 10 tipos de copo. Ou seja, o que eu fiz? Olha o que virou conhecimento. Pega o conhecimento. Conhecimento é o quê? Quando eu falo, então na areia, da areia eu consigo fazer 10 tipos de copo. Olha que incrível. É quando eu junto as informações, eu crio um conhecimento. Então eu tenho conhecimento. Que da areia eu consigo fazer mais de 10 tipos de copo. Isso é conhecimento. Hoje eu dei muitas informações. O que transforma informação em conhecimento? Pega essa. Prática. Prática é pôr a mão na massa. É quando você pegar todas essas informações que você já deve estar doidinho com confusão e começar a ir para o seu trabalho com essas informações e começar a ver que as informações começam a se encaixar. Você começa a mudar a fisionomia das informações no seu cérebro. Agir, a prática. A pessoa escreveu, aí a Lilian já matou de cara aqui. A ação, a prática, exercício, boa, Thalys. Isso tudo vai fazendo as informações virarem conhecimento. E quando eu tenho conhecimento, eu começo a mudar minha percepção. Automaticamente eu começo a mudar meu sentimento. Olha que incrível isso. Aí que vem a experiência, que é o segundo elemento aqui, voltando para cá. É o segundo elemento da percepção, que é a lente do meu óculos, que eu enxergo a vida. A experiência. A experiência vem da palavra experimentar, certo? Experimentar. E o experimentar, ele envolve muito o quê? O meu passado. O seu passado não é ruim. No seu passado tem os tijolos que você precisa para construir o castelo. Você já viu um castelo que se construiu sem tijolos? E você nunca vai ver. Mas quais são esses tijolos? São as suas experiências, o que você experimentou no seu passado. Seu passado não é inútil. Ele é os tijolos que você precisa para criar o seu castelo. Aí vem a experiência. Por exemplo, quando eu errei com fulano, quando eu perdi algo, tudo bem, foi dolorido. Mas eu aprendi que eu preciso desapegar daquilo. Aprendi que eu preciso cuidar mais de mim, que eu preciso me dar valor. Assim, na próxima perda, eu já tenho essa consciência. Certo? Então, a experiência molda a minha percepção. Então, se você viveu o passado de estupro, de abuso, de abandono, a sua percepção é o quê? Qualquer pessoa que te encosta é um abuso. Você sente abuso, se sente abusado. Encostou a fator externo, sua percepção, sua experiência do passado, a sentimento de abuso. Eu preciso mudar as experiências. Como? Fazendo novas experiências. Quando uma pessoa me encosta, eu olho e eu vejo que ela não quer. Não é um abuso. Isso é amor. Expressa amor. Sente amor. Você encosta com amor. Olha as pessoas se encostando com amor. Isso muda a sua experiência. Terceiro elemento. E um dos mais importantes e poderosos elementos de mudança de percepção é as conexões. O que é conexão? Voltando aqui. Conexão são as pessoas a qual você é uma pessoa, então conexão é conexão de pessoas. São as pessoas a qual você é conectado. São as pessoas a qual você é conectado. Se você está entre pessoas que são também depressivas, qual a chance de você sair de uma depressão? Ou se as pessoas que você anda ficam passando a mão na sua cabecinha falando sim, realmente você está doente, vamos lá, vou com você pro médico. Ao invés de te motivarem, te darem palavras, te lembrarem que das técnicas que eu vou ensinar, você não vai sair disso. Procure pessoas que estão bem resolvidas na vida. Pessoas que têm esse amor próprio. Pessoas que sabem trabalhar a espiritualidade. Pessoas que se encontraram na vida. Pessoas que prosperaram na vida. Você não precisa se conectar com elas diretamente. Hoje você tem um grande benefício
que você tem essa conexão virtual. Então, quem são as pessoas com qual você está conectando? Elas têm a mesma referência, o mesmo propósito que o seu? Elas querem a mesma coisa? Eles têm o mesmo porquê da vida de você? Ou não? Se as pessoas que estão mais conectadas são da sua família e todos são depressivos, você nunca vai sair do problema. Eu não estou fazendo para você sair da sua casa. Eu estou falando para você limitar isso e dar mais tempo para as pessoas que estão te ajudando. E se você está entre essas pessoas, o que quer limitar? É não entrar em assuntos que te lembram esse sentimento. Só fala de coisas que não te falam esse sentimento. Fala da comida. Fala, a comida tá gostosa hoje, você viu? Não precisa falar de um momento, mas dói fazer isso, né? Fala de assuntos que estão fora dessa área que você está sofrendo. As conexões são muito importantes, quem são suas amizades. Se você está com seus amigos de infância, acabou, meu amigo, sai daí. Porque eles vão te lembrar a sua infância só. Mas assim não vão andar com ninguém. Melhor só do que mal acompanhado, já ouviu falar isso? Pois é. Eu por muito tempo, já falei isso antes, eu não tive amigo. O único amigo era meu irmão e a gente estava trilhando junto essa dificuldade que a gente teve. Melhor só do que mal acompanhado, meu amigo. É viver muito tempo só, entre aspas, porque só você nunca tá. Se você conhece Deus, você não tá só. Certo? E quarto são as crenças, que é o assunto que a gente falou quando a gente falou de reprogramação mental. Como eu mudo a crença, mudando a rotina, encontrando o propósito. Esse é o quarto elemento, que não cabe porque o tempo vai acabar. O que a gente vai fazer? Eu sabia que essa live não ia dar 1 hora. E se eu continuar falando, adianta eu abrir outra live, porque eu vou precisar ficar falando mais 1 hora. O assunto é extenso. Por isso que a gente vai fazer o quê? Não adianta eu mais jogar informação para vocês, vocês não vão pegar tudo. O que vocês vão fazer? Se você quer realmente resolver o problema. Agora, se você está aqui para achar bonito o que eu estou falando, não é por você que eu estou falando. Se você realmente quer sair desse problema, você vai assistir a live de novo. E, se possível, de novo. Vai ficar gravada no meu perfil por 24 horas. Por quê? Porque quinta-feira você tem que estar dominando tudo que eu falei hoje, que eu expliquei, eu te trouxe o conhecimento para você mudar a percepção, para a gente começar a dar soluções e falar de suplementação e falar de tudo. Porque se eu dar aquilo sem você entender isso, você não vai entender, não vai resolver nunca. Você pode resolver por um momento, mas depois volta. Que é o que a maioria das pessoas tem e acontece. Então, assiste de novo essa live. Quinta-feira eu vou fazer mais uma live explorando técnicas e ferramentas e suplementos de como você trabalhar isso daí com precisão, para você realmente sair disso pro resto da sua vida. Eu não falei que é fácil, e ainda bem que não é fácil. Se fosse fácil, não te desafiava, e se não te desafia, não te edifica. Foge do que não te edifica, foge da improdutividade. Pobreza é improdutividade. Prosperidade é quem produz sempre. E você é próspero, porque você está aqui me escutando por 1 hora, pronto para assistir de novo e pronto para quinta-feira estar aqui comigo de novo, para mudar e virar essa chave na sua vida, para depois você virar a chave na vida das pessoas que você ama. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Espero de coração ter de alguma forma mudado alguma coisa na sua mente, mostrado uma luz no fim do túnel, reanimado a esperança, a chama da esperança no seu coração, porque eu sei que você consegue. Mas não adianta só eu acreditar que você consegue, você tem que acreditar comigo que consegue. Porque quando nós dois acreditamos que você consegue, a solução é questão de tempo. Eu falo isso com muita certeza, porque eu já andei o caminho que você está andando. Eu sei que a solução é próxima. Não é agora, é próximo. Então, se é próxima, ela precisa de um pouquinho de paciência, que é o que você precisa fazer no momento. Obrigado pelo carinho de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e por todo o carinho, de todas as mensagens que vocês mandam. Deus abençoe muito vocês. Uma boa noite e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau.